Bom, pessoal, então voltamos a gravar. Agora sim, queria ter começado há meia hora atrás esse conteúdo. Vamos ver se a gente consegue terminar ainda hoje. 9 horas já. Vamos ver o que é possível fazer. Bom, vamos aprender então agora a dimensionar a viga contra o cisalhamento, né, para ela resistir ao esforço cortante. Veja que a gente estava aprendendo a dimensionar, né? A gente colocou as armaduras longitudinais na viga para que ela resistisse à flexão, né? E agora vamos aprender a dimensionar os estribos, né? Então, deixa eu ver se eu acho uma foto real aqui, já para a gente... isso aqui tá legal. Isso aqui tá boa. Vamos ver se... Eu gosto até de fazer isso antes, mas por vezes eu esqueço. Vale destacar, pessoal, que vocês estão vendo aí, né, o site, né? Então, basicamente, a gente aprendeu a dimensionar essas armaduras longitudinais aqui, né? Aqui, se a armadura tiver resistindo à tração na flexão positiva, então ela está... seria essa azul aqui, tá? Se a armadura está resistindo à flexão negativa, a tração na flexão negativa, ela seria aqui esse verdinho, tá? Agora, é interessante que aqui os termos mudam, tá? Apesar da armadura estar posicionada no mesmo lugar, ela muda. Porque, por exemplo, se eu tenho uma armadura, ou se eu tenho um momento positivo atuando na viga, né? E eu tenho armadura longitudinal tanto embaixo quanto em cima da viga, significa que essa armadura da viga de cima não é armadura negativa. É armadura de compressão do momento positivo. Então não seria armadura negativa. A definição de armadura negativa é aquela armadura que é para resistir às trações advindas de momento negativo, né? Da mesma forma, se eu tenho um momento negativo na seção e eu tenho armadura, por acaso, na fibra inferior, né? Armadura na fibra inferior, quer dizer que eu estou trabalhando com armadura comprimida, armadura de compressão, devido ao momento negativo, tá? Então, vale esse destaque aqui, pessoal, porque o que acontece? Aqui, nesses exemplos básicos que eu estou fazendo, tá? Todos os momentos são positivos, né? Mas, no exemplo que a gente for fazer completo e no trabalho de vocês, pode ser que venha um momento negativo. Provavelmente vai ter também um momento negativo para dimensionar, tá? E aí, na hora o dimensionamento é exatamente igual, não muda nada, só que na hora de detalhar, você tem que se lembrar que a armadura de tração ficará na fibra superior e a armadura de compressão ficará na fibra inferior, tá? Houve muitas pessoas no trabalho do semestre passado erraram isso, na prova do semestre passado erraram, tá? E quando erram isso, pessoal, eu corto logo pela cepa, perde mais da metade da questão e, sinceramente, por mim, perdia logo tudo. Porque se não consegue entender em qual posição da barra, em qual posição da viga a barra deve estar, é porque nem está entendendo para que ela serve. Né? Se não está entendendo para que serve, é o mínimo do mínimo. Para mim, teria que tirar 0. Tá? É porque às vezes dá dor no coração, dá nota baixa para vocês. Mas, para mim, profissional, um cara que não sabe onde botar a armadura, não sabe para que serve uma armadura, para mim é nota 0. Tá? Nós temos ainda aqui as armaduras longitudinais de pele, né, que eu comentei com vocês na aula passada. Isso aqui é uma continha de padaria que a gente faz para dimensionar, né? Então vocês já aprenderam também a dimensionar e detalhar essas armaduras de pele. No exemplo completo, vou ver se eu faço uma viga com armadura de pele para ficar mais claro, tá? E a gente tem aqui os estribos, né, que são esses carinhas aqui, que envolvem, né, as barras longitudinais, né? E esses caras são justamente os que são utilizados para resistir aos esforços cortantes, né? Então, para resistir aos esforços cortantes, eu tenho o concreto, que também vai estar aqui na viga, né? Vai ter o concreto da viga, e tem o aço, que seria em formato desse estribo, tá? Professor, só tem esse formato de estribo? Não, tem outros também.
Mas quando a gente for falar do detalhamento do estribo, aí eu cito as outras opções, tá bom? Mas o usual é esse carinha aí, esses estribos, né? E de cara, né? De cara, adianto para vocês, eu acho que já fica meio óbvio, né? Que se esse estribo serve para resistir ao esforço cortante, você tem que ter mais estribos, ou deve ter mais estribos, é usual ter mais estribos, onde tenha mais esforço cortante, né? Ou seja, próximo aos apoios, né? Ou próximo de cargas concentradas, tá? Então, usualmente, os esforços de cortantes máximos, usualmente, estão próximos a apoios ou cargas concentradas. E por isso, a quantidade de estribo muda, ou se mudar, se a quantidade de estribos for diferente, ele vai ser sempre maior próximo aos apoios, tá? Porque pode ser que você tenha um estribo igual em toda a viga, mas porque está tudo estribo mínimo, né? Ou porque o projetista adotou o estribo máximo igual em toda a viga, né? Para facilitar a execução, não sei. Mas se tiver diferente o estribo, o usual é que tenha mais estribos próximo a apoios e cargas concentradas, tá? Então, fechar por aqui. Então, esse é o nosso objetivo aqui atualmente, tá? É verificar se o concreto resiste aos esforços cortantes e a quantidade de estribo necessária para resistir a esses mesmos esforços cortantes. Tá? Bom, então vamos prosseguir. Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente está separando aqui o dimensionamento, esforço cortante e momento fletor, né? Dimensionamento para o esforço cortante, dimensionamento para o momento fletor. Mas, efetivamente, na viga, vai estar atuando os dois ao mesmo tempo. Vai estar atuando momento fletor e esforço cortante ao mesmo tempo. Tá? Se vocês só um minuto. Se vocês visualizarem um ensaio de viga, né, usual, né, vocês armada corretamente, tá, contra o cisalhamento e contra a flexão, vocês vão ver que à medida que você vai aumentando a carga, e perceba que aqui eu tenho um ensaio de 4 pontos, né, na viga, e como um ensaio de 4 pontos, eu tenho um trecho aqui no meio da viga que é uma flexão pura, né? Então você vê, ó, essas linhas tracejadas são as armaduras, tá? Você vê que aqui no meio eu nem tenho estribo, né? Nem tenho estribo. Por quê? Porque aqui no meio é flexão pura, não existe esforço cortante, tá? Teoricamente não existe esforço cortante. Então, tenho duas cargas concentradas, flexão pura, não preciso de estribo aqui no meio, tá? Então, à medida que você vai aumentando a carga, as fissuras vão aumentando, né? Você está levando isso aqui à ruptura, vamos dizer, à ruína, né? A gente começa a detectar as fissuras, tá? A um determinado nível de carga, a gente começa a detectar as fissuras. As fissuras aqui no meio da viga, né, onde eu não tenho esforço cortante, elas vão ser próximas à vertical, né? Vão ser meio que verticais essas fissuras, né? Obviamente que não são perfeitamente verticais, porque a fissura vai desviar, vai desviar do agregado graúdo, né? Tem toda uma heterogeneidade que a gente não leva em consideração na teoria, né? Mas essas fissuras tendem a ser, efetivamente, essas fissuras tendem a ser verticais, onde não há esforço cortante. Ou quanto menor o esforço cortante, mais vertical ela tende a ser. Por que isso? Né? Por teoria, em mecânica dos sólidos, né, quando eu só tenho momento fletor atuante, tá, olhando de lado uma viga, né, o momento fletor atuante de lado, eu tenho uma distribuição apenas de tensões normais. Ou seja,
Essas tensões normais a gente encontra a partir do momento fletor, né? A partir dessa equaçãozinha aqui da fundamental da teoria de flexão lá de mecânica dos sólidos, né? Uma flexão simples e reta. Ah, onde as tensões se anulam ou as deformações se anulam, a gente tem aqui a linha neutra, né? Que é essa por definição, né? E, portanto, nesse trecho onde eu tenho flexão, ó, o meu elementozinho infinitesimal vai estar sempre com tensões máximas nessa direção, tá? Aqui embaixo, né? Aqui embaixo ele vai ter tensão de tração e aqui em cima, vou desenhar aqui em cima, né? Vai ter compressão. Mas sempre eles vão ter essa configuração aqui, ó, em que a tensão, essa aqui seria a tensão máxima, né? Tensão máxima, tá? E esse carinha aqui seria a tensão mínima, né? Lembrando lá que esse meu elemento infinitesimal, ele pode estar numa inclinação qualquer, né? Eu posso imaginar ele numa inclinação qualquer e que ele, de forma genérica, ele tem tensões normais e tensões cisalhantes, né? Tensões normais e tensões cisalhantes. Só que existe um ângulo θ, que a gente chama de θ principal, em que ele vai me dar as tensões máximas, tensões normais máximas e tensões normais mínimas. Aqui nesse caso aqui dessa seção, né, onde eu não tenho tensão, esforço cortante, tá? Eu tenho certeza já, eu poderia comprovar isso para vocês, mas numericamente, mas não vou, né, porque não é esse o interesse aqui. Mas eu tenho certeza que essa direção aqui que eu estou analisando já é meu θ principal. Portanto, meu θ principal é igual a 0 graus, né? Vamos dizer assim, tá? Tá alinhado com o meu x, né? Com o eixo x. Tá? Eu tenho certeza daqui. Se eu analisar esse elemento com outra inclinação, eu vou verificar que as tensões normais que eu obtenho são menores, né? Essa tensão aqui, 1... Não, vou chamar aqui tensão θ. Isso aqui, tensão 1. Eu vou verificar que a tensão 1 é sempre maior que a tensão θ. Tá? Com qualquer ângulo θ que eu escolher. Essa daqui é a principal. Essa é a tensão principal para essa seção onde eu não tenho esforço cortante. Já para o trecho em que eu tenho... E por isso, tá? E por isso, vale destacar, como essa é a maior tração que acontece, a fissura ocorrerá justamente perpendicular a essa tração máxima, né? Então, portanto, a tração máxima está nesse sentido. Então, portanto, a fissura abrirá perpendicular a essa tensão. Tá? Já, aí eu vou apagar aqui para usar mais espaço. Já nesse trecho aqui, qualquer um desse trecho aqui, tá? Se eu pegar uma seção desse trecho, eu verei que eu tenho momento fletor e tenho também esforço cortante aí atuando. Tá? Tem momento fletor e esforço cortante atuando. E aí, nesse sentido, eu tenho tanto tensões normais sendo geradas, como eu tenho também tensões cisalhantes sendo geradas. Tá? Nessa face. E essas tensões, essas tensões cisalhantes, para uma seção retangular, né? Vamos supor que seja uma seção retangular, ela segue uma parábolazinha em que ela será máxima, tensão cisalhante máxima no centro, né, da viga, e será zero nas faces, né? Isso aqui para uma seção retangular, né? Para outra seção, você já deve ter visto lá em mecânica dos sólidos. Eu não me recordo aqui de cabeça. Tá? Qual é o formato dessa curva. Mas, basicamente, tem uma equaçãozinha também para calcular essa tensão em função de y, eu não me recordo também de cabeça. Porém, isso me mostra que esse meu elementozinho infinitesimal, se eu pegar um elementozinho infinitesimal aqui, por exemplo, tá? Ele vai ter tensões de tração nessa face, né? E terá também tensões cisalhantes nessa face. A não ser nas extremidades, né? Nas extremidades a minha tensão cisalhante é zero, né? Então, nas extremidades,
para Y máximo, vamos dizer assim, para Y máximo e mínimo, tensão semelhante é zero. Então, portanto, lembrando que Y é a distância da linha neutra até o ponto que eu quero saber a tensão, né? Então, se eu tenho uma tensão de tração para esse lado, para equilibrar esse meu elemento infinitesimal, eu tenho que ter tração no outro lado também, tá? Se eu tenho tensão de cisalhamento nessa direção, eu preciso ter uma tensão de cisalhamento aqui para equilibrar, e, portanto, preciso ter tensões cisalhantes assim para equilibrar esse meu elemento. Então, portanto, na minha configuração X e Y convencional, minha situação cartesiana, né, nos eixos cartesianos, eu não tenho uma configuração de máximo e mínimo, né, de tensões normais máximas e tensões normais mínimas. E eu consigo afirmar isso porque, até pelo círculo de Mohr mesmo, quando a gente avalia, né, a gente tem um círculo de Mohr, as tensões máximas, aqui é tensão cisalhante e aqui é tensão normal, né? As tensões máximas e mínimas são justamente nas extremidades aqui do círculo de Mohr, né? Essa é a tensão máxima que ele pode apresentar, ou esse elemento infinitesimal pode apresentar. Essa é a tensão mínima. Isso aqui pode ser de compressão, pode ser de tração também, não importa. Isso aqui é só genérico para a gente visualizar, né? Então, essa tensão geralmente a gente chama de sigma 2, essa tensão a gente chama de sigma 1, né? A máxima sigma 1 e a mínima sigma 2. E perceba que, em ambos os casos, né, quando a tensão é máxima, quando a tensão normal é máxima, o meu cisalhante é zero, né? A tensão cisalhante é zero. Então, portanto, só existe tensão normal máxima ou mínima quando as tensões cisalhantes são zero. E que não é o caso dessa inclinação. Nessa inclinação aqui, nessa inclinaçãozinha aqui, o meu existe tensões cisalhantes, então, portanto, a minha tensão normal não é máxima, tá? Ou mínima, né? Então, eu teria que girar esse elemento para visualizar as tensões máximas. Provavelmente ele giraria nesse sentido, tá? E é que eu não teria mais tensões tensões cisalhantes, tá? Não teria tensões cisalhantes, porque isso aqui seria um θp. Vamos dizer assim, isso aqui é θp, né? O θ principal. E nessa situação, percebe que as tensões de tração máximas estão inclinadas. E por isso que, onde existem tensões cisalhantes, e, portanto, esforço cortante, as minhas fissuras se darão inclinadas. Quanto maior o esforço cortante em relação ao momento fletor, mais inclinadas ficam as fissuras. E, portanto, eu posso dizer que essa fissura abre nesse sentido, porque justamente o meu elementozinho aqui com tensão máximas estão nessa inclinação. Vocês conseguem visualizar isso, pessoal? Revivendo aí um pouco de mecânica dos sólidos. 3. Ou não se lembra de nada. Pensava que nunca ia utilizar isso. Mecânica dos sólidos. Desde lá já é prática, pessoal. Já é prática lá, tá? Para quem vai trabalhar com estruturas, ou construindo, executando estruturas, seja executando ou seja projetando, isso é conceito fundamental, né? Você entender o comportamento aí dos pontos materiais, né, de um sólido, até para caso venha a existir uma fissura na obra que vocês estejam trabalhando, né, independente da sua área de atuação, vocês saberem correlacionar, né, com os esforços atuantes nessa fissura, né? Então, por isso que dizem, né, que fissuras inclinadas geralmente estarão associadas a esforços cortantes elevados, né? Quanto maior a inclinação dessa fissura, maior o esforço cortante em relação ao momento fletor, então, portanto, ele está rompendo justamente pela essa combinação, né, de esforço cortante e momentos fletores. Tá? Mas aí se diz na prática que fissuras inclinadas estão relacionadas com rupturas com esforço cortante. O esforço cortante está presente, mas tem que também estar presente no momento fletor. Tá? Vale destacar isso.
Ou não precisa estar atuante no momento fletor, tá? Se o momento fletor for zero, essa inclinação da fissura vai ser exatamente 45 graus, tá? Se o momento fletor for zero, vou repetir, se o momento fletor for zero, essa minha fissura vai estar exatamente 45 graus e eu consigo também comprovar aqui com mecânica dos sólidos, mas eu não vou fazer aqui para a gente não perder mais tempo, tá? O que eu quero que vocês entendam é que isso daqui, esse comportamento está diretamente relacionado lá ao que vocês viram lá no estado de tensões, né? Lá em mecânica 1, 2, né? Mecânica dos sólidos 2. Estado de tensões, círculo de Mohr, né? E inclinação da análise, né? Que a gente faz. Né? Esse ponto material a gente pode analisar em qualquer sentido, em qualquer inclinação. Porém, a que me interessa é justamente para aqui, para esse caso, a que me interessa é a que vai me dar a tração máxima. Onde tiver tração máxima é onde vai abrir minha fissura, né? E, obviamente, eu acho que fica claro aqui, né, que eu colocando estribos nessa direção aqui, ó, costurando a fissura, né, seria mais eficiente, né? Seria mais eficiente eu colocar estribos assim, ó. Se eu conseguisse colocar estribos assim, seria bem mais eficiente a minha armadura. Tá? Sendo que aí não fica muito fácil executar, né? Colocar estribos inclinados não fica muito, não se torna muito razoável, né? Porém, aí vale um destaque aqui ainda, que apesar da minha tração máxima estar nesse sentido, surgem aqui, ó, tensões de compressão nesse sentido aqui, ó, tá? Tensões de compressão nesse sentido. Tá aqui. Beleza? Aqui vou mostrei para vocês, tá? Que seriam as minhas tensões mínimas. Então esse cara aqui seria meu sigma 2, esse cara aqui seria meu sigma 1. Tá? Ok. E além disso, muda conforme a altura que está posicionada, né? A inclinação dessa fissura vai mudar conforme a altura que está posicionado esse meu elemento que eu estou analisando. Porque, veja, as tensões, né, normais vão aumentando conforme eu vou me aproximando da face inferior. As minhas tensões normais vão aumentando e minhas tensões cisalhantes vão diminuindo, vão tendendo a zero. Então, na face inferior, a minha fissura sempre vai começar vertical, tá? A minha fissura sempre, qualquer ponto, começa vertical. E depois ela vai ganhando inclinação. Então, o comum é a fissura começar na vertical e aumentando a inclinação conforme vai se aproximando da fibra superior. Da fibra superior. Tá? Perdão. Vai se aproximando da linha neutra. Tá? Conforme vai se aproximando da linha neutra, ela vai aumentando. Chegou na linha neutra, ela tende a inverter o sentido. Tá? Ela tende a ir diminuindo, voltar diminuindo. Sendo que, com o aumento da fissura, o que acontece é que minha região aqui de compressão do concreto, né, vai diminuindo, né, vai esmagando, vamos dizer assim, vai diminuindo essa área de compressão do concreto e, portanto, essa minha inclinação continua sendo inclinada. Né? Ela não chega... Esse esmagamento, você não vai ver esse esmagamento reto, não. Tá? Bom, então, a teoria por trás, né, dessas informações, dessas fissuras que a gente obtém, está aí. Está aí. Tudo aí. Agora, como converter isso em dimensionamento? Essa é o X da questão, né? Como dimensionar essa viga para esse esforço cortante. Tá, a gente já sabe como ela se comporta, já sabe que ela vai fissurar inclinado na região que tiver esforço cortante, né? Mas como dimensionar para esse esforço cortante? Então, vamos para frente. Aqui é basicamente uma tradução que eu estava falando, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui é um modelo simplificado. Ao contrário da flexão, pessoal, que os resultados são bem próximos assim do real, tá? Aqui eu já começo o assunto desanimando vocês, tá? Mas esse dimensionamento de esforço cortante é muito, mas muito simplificado. Tá? E
A gente vai ter que corrigir com alguns coeficientes, tá? Essa aproximação, mas mesmo assim os resultados experimentais são sempre, são geralmente, sempre não, são geralmente com uma variabilidade bem maior do que no caso da flexão. Tá? Mas o que é essa simplificação que a gente vai fazer? Tá? Bom, a gente vai pegar aquela viga contínua, né, aquele elemento volumétrico, e a gente vai dizer que aquele elemento volumétrico, na verdade, é uma treliça. É uma treliça. Discreta, né? Com barras discretas, né? Com banzos, inferior e superior, diagonais, montantes e etc. E aí, a gente vai estar imaginando que o comportamento interno desse meu volume contínuo, né? A gente vai forçar com que ele se comporte como uma treliça que a gente está simplificando, né? Então, imaginando aqui um elemento biapoiado, tá? Imaginando uma viga biapoiada, a gente vai determinar essa treliça, né? E essa treliça vai ser justamente isso. Ó. Esse carinha aqui vai ser o banzo superior, tá? E esse carinha quem? É o concreto comprimido lá na região superior da viga, né? Então, a gente dimensionava a seção da viga, né? A gente dimensionava a seção da viga por um aço tracionado aqui e por um concreto comprimido aqui, né? Então, esse carinha aqui vai ser justamente essa minha biela de compressão aqui em cima, tá? E o meu aço vai ser justamente o meu banzo comprimido aqui em cima. E o meu aço vai ser justamente o meu banzo tracionado. E esse cara vai estar justamente no centro de gravidade, né, das armaduras, tá? No CG das armaduras, tá? O CG das armaduras. E para ligar esses banzos, a gente vai imaginar que a viga não é mais um elemento contínuo. A gente vai imaginar bielas diagonais comprimidas de concreto, que é para simular quem? Simular aquele carinha lá no começo, tá? Simular essa compressão aqui, ó. Né? Essa compressãozinha aqui, ó. Essa compressãozinha aqui vai estar atuando agora em uma diagonal com a dimensão fixada, né, de concreto, tá? E aí, nesse sentido, essa diagonal de concreto vai ser justamente resistida, tem que ser resistida por essa biela aqui, né? E, por outro lado, esses bandos também vão ser ligados por montantes aqui, que seriam tirantes, né? Deixa eu botar aqui em vermelho, melhor. Que seriam tirantes, tá? Que estariam na vertical, né? Que podem ou não estar na vertical, na verdade. Eu vou desenvolver as equações aqui com vocês para um ângulo qualquer, tá? Para um ângulo qualquer. Mas aqui nessa figurinha está na vertical, né? E o usual é a gente trabalhando com vertical, né? Então, esses carinhas aqui, esses tirantes, seriam justamente o modelo numérico, né, para os estribos, né? Não são os estribos, tá? É o modelo numérico para o estribo, tá? É o modelo de cálculo que simula o meu estribo posicionado lá na obra. Né? Então, vê, agora a gente não tem mais um elemento contínuo. Opa, perdão. A gente não tem mais um elemento contínuo que está submetido à compressão e à tração. A gente tem agora diagonais comprimidas que vão estar simulando esse trecho de compressão, e a gente tem os tirantes, né, os estribos, que vão estar simulando esse trecho de tração. E apesar de não estar na inclinação perpendicular, né, seriam essa simulação, tá? Simulariam isso. E é justamente aquilo que eu falei anteriormente. Se esses tirantes, no meu modelo de treliça, são colocados assim, eles são mais
eficientes, tá? Eles são mais eficientes, porque eles, inclusive, se aproximam mais do meu modelo contínuo. Beleza? Mas não, a gente coloca, por praticidade de obra, a gente coloca os estribos na vertical, então, portanto, no meu modelo de cálculo, esses meus tirantes vão ter que corresponder ao que está na obra, né? Que usualmente está na vertical. E aí, nesse sentido, eu tenho o meu modelo discreto, né? E como modelo discreto de treliço, eu consigo calcular os esforços de compressão nessas diagonais e os esforços de tração nesses tirantes, conhecendo quem são os meus esforços, os meus momentos letores e esforços cortantes, né? Na verdade, conhecendo as minhas cargas, né? Conhecendo a minha carga. Agora, acho que de cara, né, você já imagina que um dos erros, né, dessa hipótese está relacionado justamente com esses ângulos, né? Tanto o ângulo da biela quanto o ângulo que está posicionado o tirante não são exatamente o ângulo dos meus elementos infinitesimais, até porque esses ângulos dos meus elementos infinitesimais variam não só de seção para seção, né? Seção para seção, como variam também ao longo da altura da mesma seção. Então, veja, ao longo da altura da mesma seção, no ponto A eu tenho a minha tensão máxima correspondendo aos eixos cartesianos. No meu ponto B já está girado um pouco. No ponto C gira mais ainda, né? No ponto D girou mais ainda. E no ponto E se tornou simétrica, né? Inverteu-se completamente em relação ao ponto A, tá? Mas aqui corresponde novamente aos eixos cartesianos, né? Então, a inclinação muda conforme a altura que eu avalio aqui na minha seção da viga e muda também a depender da seção transversal que eu avalio, né? Eu já falei para vocês que vai depender do momento fletor e do esforço cortante. Como a relação entre os dois vai mudando também a inclinação ao longo do comprimento da viga. Então, portanto, esse ângulo nós estamos fixando, né? Um ângulo determinado, esse ângulo da biela, nós estamos forçando o ângulo, né? Eu vou chamar aqui esse cara de θ, é o ângulo da minha biela, e estou forçando também o ângulo do meu alfa, que nem corresponde ao usual, né? Esse ângulo do meu alfa aqui, estou colocando aqui nessa figura como, eu vou chamar de alfa, eu estou colocando aqui ele como 90 graus. Tá? Então, o primeiro erro já advém daí. Né? O primeiro erro já advém daí, de cara. O segundo erro dessa simplificação vem do fato que todas as minhas bielas vão ter dimensões iguais, tá? Larguras iguais. E na prática, a gente não tem isso. Né? Na prática, quanto mais próximo dos apoios, maiores as minhas bielas. Tá? Maiores as minhas bielas. Eu poderia fazer isso, verificar isso analisando campos de tensões aqui, elásticas. Né? Outra simplificação que tem aqui é que a minha treliça ela vem com banzos paralelos, né? Ela tem banzos paralelos, aqui tracionado e aqui comprimido. Né? Mas tem banzos paralelos. E na realidade, os banzos não são paralelos, os banzos são arqueados. Esse banzo superior, principalmente, é arqueado. Ele vem aqui, ó, até um determinado ponto, depois ele vem e arqueia aqui, ó, para chegar mais rápido no apoio. É como se ele cortasse o caminho, tá? Então, essa é a trajetória das tensões, né, das cargas. Então, ele meio que faz um arqueamento aqui no final. E isso é outra hipótese furada desse meu modelo, tá? Não condiz com a realidade. Isso causa diferenças entre resultados, né? Outra simplificação é que esse meu banzo comprimido, né, ele tem a mesma dimensão ao longo de toda a viga, que não é verdade. Tá? E última simplificação que eu lembro, provavelmente de cabeça, é que veio que essa viga aqui ela está simplificada como um elemento biapoiado, né? Mas usualmente para obras convencionais de concreto, isso aqui é moldado tudo junto, então isso aqui é ligado, né? Isso aqui tem um certo engastamento, tá, entre elementos, tem um certo engastamento que mudaria a configuração dessa treliça, já que, inclusive, aqui
eu teria momentos negativos, né? Teria momentos negativos próximos às extremidades e, portanto, esse meu banzo aqui que eu estou dizendo que é sempre comprimido, ele passaria a ser tracionado, né? Teria que ter uma inversão aqui dessa treliça, o que não é considerado também nesse modelo. Tá? O que acontece é que a gente não vai estar fazendo essa treliça para dimensionar, tá, pessoal? A gente vai, a partir dessa treliça, a gente vai determinar algumas equações, que já tem inclusive na norma, eu poderia, como vários professores fazem aí ao longo de outros cursos, né, pegar simplesmente a equaçãozinha e mostrar para vocês, mas eu acho que vocês ficam sem noção, pelo menos eu ficava sem noção ao longo do meu curso, né, quando não entendia bem a teoria da coisa, né, da onde vem, qual a origem daquela equação, né. Então aqui estou mostrando para vocês a origem da equação, inclusive vamos comprovar ela aqui numericamente, tá? Então, antes de entrar no cálculo em si, né, na comprovação das equações, do equacionamento, vale a pena a gente entender agora, parar um pouquinho para pensar que para uma viga romper, ela tem várias formas de ruptura. Ela tem várias formas com que um elemento estrutural, que a gente está analisando aqui viga, né, propriamente dito, mas a gente pode estender isso até certo ponto para lajes e para pilares também, mas vamos focar em vigas. Uma viga tem modos de ruptura característicos, tá? Tem possibilidades de falhas diversas. A gente já viu até então duas possibilidades de falha, né? Que estariam diretamente relacionadas à ruptura de flexão que a gente chama, né? Que seria a possibilidade do concreto, aquele banzo superior, aquele concreto comprimido, esmagar, romper, né? Ou aquele aço tracionado escoar, né? Romper. Escoar e vir a romper. Né? Então, essas são as duas possíveis ruínas de flexão. Né? A gente já viu essas duas. Só que quando a gente agora está englobando cortante e flexão tudo junto agora, abre um novo leque de possibilidades de ruptura. Né? Abre um novo leque. E aí o que acontece? Deixa eu ver se tem figura. Eu vou ler primeiro. Depois a gente vê as figuras. Então, eu posso ter uma ruptura, tá? Por falha de ancoragem no apoio, tá? Isso daqui é detalhamento, é erro no detalhamento. Isso aqui, se isso ocorrer, é problema de detalhamento mal feito que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Se der tudo, se terminarmos hoje, que eu acho que não vamos terminar, mas na próxima aula, no mínimo, a gente começa esse conteúdo de detalhamento longitudinal, ancoragem e tudo mais. Ou seja, se eu pegar uma viga, né? Colocar a nossa armadura aqui, beleza? Sendo que não ancorar corretamente essa armadura, ou seja, não entrar adequadamente com essa armadura dentro do apoio, ela simplesmente pode deslizar, essa armadura simplesmente pode deslizar e a minha viga rompe aqui devido à falta de ancoragem da minha armadura. Tá? Isso aqui a gente vê, vocês vão entender melhor quando a gente vê o conteúdo de detalhamento longitudinal. E aí a gente entra aqui nos modos de falha que a gente vai avaliar nessa aula de hoje, tá? Que é a possibilidade de haver um esmagamento dessa minha biela, ou seja, essa minha biela aqui não ser suficiente para resistir a essa minha compressão que vai haver, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o segundo detalhamento que a gente vai ver na aula de hoje, ou dimensionamento, é se esse meu tirante aqui não suportar, ou seja, romper o tensionamento. Então, fazendo paralelo com flexão, é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Ou o concreto vai romper, vai esmagar, ou o aço vai escoar. Sendo que aqui a diferença é a posição, né? Aqui o aço vai estar na vertical, então o aço poderia escoar dessa maneira, né? Tá? Ou a minha biela iria romper aqui na diagonal. Tá bom? Mas é a mesma ideia, segue o mesmo princípio. Com algumas variações que a gente vai ver aqui no equacionamento, né? Como chegar nele.
Tá? E os outros duas possibilidades de ruptura, tá? É a ruptura do banzo comprimido devido ao cisalhamento, tá? E a ruína de flexão localizada da armadura longitudinal. Esses caras também aqui são vistos, são garantidos no detalhamento. Tá? Detalhamento. E quando a gente for ver o detalhamento longitudinal, eu entro mais a fundo nele, tá? Mas, basicamente, aqui esse primeiro está diretamente relacionado àquilo que eu falei inicialmente, né? Deixa eu ver aqui. À medida que essa minha fissura avança, tá? À medida que essa minha fissura avança, ela vai, em uma determinada seção do concreto, ela vai reduzindo a minha área que eu tenho aqui do banzo superior. Tá? Esse meu banzo superior, esse tamanho aqui, banzo superior, perdão. Esse meu tamanho de compressão aqui vai diminuindo. Essa minha área de compressão vai diminuindo. A minha linha neutra vai subindo, a fissura vai aumentando, a linha neutra vai subindo, tá? E vai reduzindo a minha área de compressão. Como tensão é igual a força sobre área e a força é constante, né? Força é constante. Então, à medida que eu diminuo a área, eu aumento a tensão. Aumentando a tensão, né? Vai chegar um momento que esse meu concreto vai chegar na sua tensão limite, que seria o FCD, né? Ou 85% do FCD para o dimensionamento. E vai aumentar a deformação de forma exagerada, né? De forma incontrolada e descontrolada, perdão, de forma descontrolada, e vai chegar à ruptura. Então, por conta dessas fissuras, né, que estão subindo, né, devido à ausência de um dimensionamento, de um detalhamento bem feito, ao esforço cortante, então o meu concreto lá vai comprimir, meu concreto comprimido na flexão vai sendo esmagado. Tá? Então, a gente resolve isso com um detalhamento adequado. Tá? Basicamente, a gente resolve isso limitando essas fissuras. Para limitar essas fissuras, a gente precisa garantir que tenha o estribo adequado, né? Para não fazer com que para não permitir que essa fissura avance indevidamente. Tá? E a gente tem a ruína por flexão localizada da armadura longitudinal. Tem uma figura aqui boa. Que também por falta de estribo, aqui, tá? Por falta de estribo, ou por estribos inadequados, ou muito espaçados, estribos muito espaçados, ou que estejam deformando muito, acontece uma ruptura localizada na armadura, tá? Essa minha armadura rompe ao cisalhamento. Então, ao invés de ela trabalhar puramente na tração, nesse trechinho aqui da fissura, ela vai ter um cisalhamento. Tá? E aí ela vai romper localizadamente. Tá? Isso é também devido à falta de detalhamento bem feita dos estribos. Aqui, ó, tá? As fissuras vão avançando, a minha região comprimida vai diminuindo e as minhas tensões e deformações aumentam, então, portanto, há um esmagamento mais rápido do meu concreto, né, do que estava previsto. Bom. Ok. Então, só um minutinho. Os meus estribos têm essas possibilidades, tá? E outras também, diversas outras. Essas são as mais comuns. Eu pensei que só tinha ele, inclusive, no detalhamento. Eu acho que eu vou discorrer mais sobre eles no detalhamento, né? Mas, basicamente, pessoal, eu acho que fica claro que se o objetivo do meu estribo é resistir a essa tração assim, né? Se eu olho agora isso de frente, né? Se eu faço um corte de frente, um corte dessa seção, o meu estribo é esse cara aqui, né? Tá? Então, o que vai estar tracionado são essas pernas aqui, né? Então, portanto, para a resistência ao esforço cortante, o que importa são esses ramos aqui. Tá? Então, esses caras que vão estar tracionados aqui, para o dimensionamento do esforço cortante, não serve para nada. Inclusive, em determinados casos, por exemplo, em lajes nervuradas, a gente utiliza armaduras
cortantes, né, de esforço cortante, e aqui, simplesmente assim, ó, tá? Amarrando, né, uma barra só, nas barras longitudinais, tá? Então, esse seria outro tipo de armadura de cisalhamento, agora mais utilizados para lajes, né? Mais utilizados para lajes. No caso de vigas, a norma pede que tenha no mínimo 2 ramos, né? Então, o ramo é justamente essas pernas, né? Ou ramo ou perna, né? Que a gente chama. Tá? São a quantidade de trechos verticais do meu estribo, né? O usual, o mínimo é 2, tá? Para vigas. Para lajes, a norma permite utilizar 1, né? A depender da largura do elemento estrutural, da nevoura. No caso, eu posso ter mais ramos, tá? Dependendo da largura da viga, eu posso ter mais ramos. Eu vou comentar sobre isso mais no detalhamento. Mas, de cara, a gente já vê que se eu tenho 4 ramos, né, eu tenho 2 vezes mais armadura por seção, né, por ponto de estribo. Eu tenho 2 vezes mais armadura do que esse cara com 2 ramos só, né? Que por consequência tem 2 vezes mais armadura de 2 ramos do que essa cara de 1 ramo só. Então, a quantidade de barras de aço será 2 ou 4 ou 1 para cada estribo. Ou seja, um estribo corresponde a 2 barras de aço. Um estribo corresponde a 4 barras de aço. Um estribo corresponde a 1 barra de aço. Vai depender da quantidade de ramos ou pernas que a gente tem por cada estribo. Tá? Outra coisa que a gente vê aqui é a possibilidade da gente utilizar o que a gente chama de estribo aberto, tá? Isso não tem sido muito utilizado. Acho que o mais comum que vocês veem, com certeza, é esse daqui, tá? Vocês podem até falar a experiência de vocês aí, deixa aberto aí se vocês quiserem falar, tá? Mas até na década de 80, 90 era muito comum esse estribo aberto, né? Era muito comum esse estribo aberto que a gente chama. Só que, apesar dessas pernas, né, aqui não servirem para nada no dimensionamento do esforço cortante, provavelmente dito, ela tem uma importância em outro aspecto, tá? Em outro aspecto que a gente vai ver na parte do detalhamento. Então, do detalhamento longitudinal. Então, por conta dessas verificações à frente, o usual é a gente fechar esses estribos, tá? A gente fecha o estribo, porque esse carinha aqui tem uma ajuda secundária dele, né? Esse estribo aberto só é possível utilizar se ele tiver uma barra de laje aqui, uma barra negativa de laje, está passando aqui em cima, que nem sempre existe, né? Que nem sempre existe. Usualmente existe, mas nem sempre existe. Então, hoje a norma proíbe você utilizar estribo aberto se não tiver essa barra de aço costurante da laje, tá? Então, o usual é a gente fechar esse estribo. Então, não vamos trabalhar aqui no curso com estribos abertos, tá? Vale destacar. Mas podemos precisar de estribos duplos, estribos triplos, tá? E etc. Isso aqui, no detalhamento, a gente fala mais um pouco. Bom. Então, o dimensionamento que a gente vai fazer aqui, que a gente vai aprender no curso, e agora sim a gente vai entrar nas contas, nos cálculos, na verdade a gente vai chegar no equacionamento normativo, né? A gente vai partir de 2 situações, né? De 2 verificações, que é justamente aquela que eu falei para vocês anteriormente. A gente tem que garantir que a biela diagonal, a diagonal comprimida não rompa, não esmague, tá? E a gente tem que garantir que o tirante também não escoe, né? Não entre em ruptura. Nesse sentido, nós vamos fazer essa verificação sempre em relação ao esforço cortante atuante versus o esforço cortante resistente, né? Vê que essa verificação, falei lá no começo do curso, vai ser sempre o solicitante versus o resistente, né? Aqui, nesse caso, a gente vai estar sempre comparando o esforço cortante resistente com o esforço cortante solicitante. E, obviamente, que a solicitação sempre tem que ser menor ou igual ao resistente, né? Então, portanto, nós vamos chamar do esforço cortante resistente pelas bielas de VRD2, ou seja, VRD2 é o esforço cortante que as bielas resistem, e a gente vai chamar de VRD3 o esforço cortante que os tirantes resistem.
Então, VRD2 é o esforço cortante que as bielas resistem, as bielas inclinadas resistem, e VRD3, o esforço cortante resistente dos meus tirantes. Obviamente que essas resistências dependem de diversos fatores. E é justamente o objetivo aqui dessa primeira parte da aula, ou dessa segunda parte, vamos dizer assim, da aula, é justamente encontrar quem são esses caras, quem é VRD2 e quem é VRD3, a partir do quê? A partir das dimensões das peças, né? Das dimensões da dimensão do elemento estrutural, da viga, da quantidade de estribos, do espaçamento do estribo, etc. Né? Quem são esses esforços cortantes resistentes? O solicitante vai vir, né? Irá vir da análise estrutural. Então, você vai rodar sua análise estrutural, seu porte tridimensional, sua viga biapoiada, sua viga contínua, seu porte flutuante, você vai fazer uma análise estrutural. Esse análise estrutural vai lhe dar esforços cortantes solicitantes e momentos fletores solicitantes, né? E esse esforço cortante solicitante é o que a gente vai utilizar aqui para dimensionar a viga. Então, a gente precisa fazer essas duas verificações. Uma para verificar biela comprimida e uma para verificar os tirantes tracionados. Só que, já adiantando, a gente vai seguir duas linhas diferentes, né? Porque o que acontece? A gente vai admitir que a dimensão da peça do elemento estrutural já está chutada, né? Já está pré-definida pelo projetista. Então, eu escolhi que a minha peça ia ter 20 centímetros de largura por 50 centímetros de altura, como é que a gente vinha trabalhando, né? Nesse sentido, a quantidade de concreto que tem lá já está pré-definida. A quantidade de concreto que tem naquela peça está pré-definida. Não tem como eu alterar muito. Se eu já escolhi qual é a dimensão da peça, a quantidade de concreto que tem lá já é suficiente. Ou seja, as dimensões das minhas bielas estarão definidas. Não tem muito mais como que eu alterar isso. A não ser os ângulos da biela, que eu posso alterar, tá? Os ângulos da biela. Tem uma faixa que a norma permite eu trabalhar para esse ângulo de biela. Isso aí vai ser também escolha do calculista. Mas, estado posto a dimensão da viga e o ângulo da biela, que vai ser a escolha do projetista, a resistência da minha biela está pré-definida. Também tem a resistência à compressão do concreto, né, o FCK. Então, admitindo que a resistência à compressão do concreto está definida, o FCK está definido, as dimensões da peça estão definidas e a inclinação da minha biela está definida, eu tenho quem é a resistência da minha biela. Então, o que eu vou encontrar aqui é justamente esse VRD2. Tá? Quando eu estiver verificando a biela, eu vou tentar encontrar quem é essa resistência, porque a minha biela já vai estar pré-definida. Óbvio que se essa resistência não for suficiente para ser maior do que essa solicitação, eu vou aumentar algum desses valores, né? Eu vou melhorar algum desses parâmetros. Tá? No entanto, para a verificação do tirante, eu já vou proceder de uma filosofia diferente. Eu não vou ter definido quanto de estribo eu vou colocar. O que eu quero encontrar é justamente quanto de estribo vou precisar colocar. Então, portanto, eu não vou encontrar quem é VRD3. A partir do VSD, eu vou encontrar qual a área de aço necessária para me garantir um VRD3 igual ou superior a esse VSD. Então, veja que a filosofia é um pouco diferente. Aqui eu já tenho, no VRD2, na verificação da biela, eu já tenho as dimensões pré-definidas e vou encontrar um valor de resistência para essa peça, para esse elemento estrutural. Para a verificação do tirante, o que eu vou fazer é calcular a quantidade de estribos para chegar na resistência que eu quero, né? Que seja superior ou igual a solicitante. Portanto, o que eu quero dizer é que quando a gente estiver verificando as bielas, a gente sempre vai estar verificando esse VRD2, tá? Vai estar sempre encontrando esse VRD2. E quando a gente for calcular os estribos, a gente nem vai falar sobre VRD3, porque VRD3 vai estar embutido lá no equacionamento. O que a gente quer, na verdade, é a quantidade de estribo para garantir o VSD. Beleza? Ok. Ok. Aí vocês podem estar com dúvida, professor, e o VRD1? Onde é que está? Por que VRD2 e VRD3? VRD1 é um esforço cortante resistente que a gente vai utilizar só para lajes, tá? Porque, veja, para lajes, principalmente maciça, né, a gente tem a possibilidade de não precisar colocar estribos, tá?
Vigas, a gente sempre precisa colocar estribo, mesmo que não precise de estribo, como é o caso aqui ó, da flexão pura, né? Supostamente, teoricamente, a gente não precisa de estribo, está lá no começo, né? Perdão. Aqui, na flexão pura, eu não preciso de estribos, né? Por teoria, né? Mas a norma pede para que, mesmo que eu não precise colocar estribos, que eu coloque, né? Vai ter uma quantidade mínima de estribos a ser colocada, tá? Então, vale destacar isso. E a gente vai aprender também isso, não se preocupe. Da mesma forma que tem armadura de tração mínima, né? Existe uma armadura de tração mínima para flexão, né? Que a gente aprendeu já a calcular, né? Na aula passada. Agora a gente não verificou, né? A gente aprendeu a calcular, mas efetivamente a gente não aplicou, né? Mas a gente aplica no exemplo completo que fizer, para não voltar, porque se for voltar agora a gente não termina nada hoje. Nem essa primeira parte a gente vai conseguir terminar. Então vamos lá. Vamos passar aqui para o equacionamento. Vamos encontrar o equacionamento, né? Volto a repetir. Eu poderia chegar, pegar o equacionamento de norma, tá aqui, ó. Vamos mostrar, inclusive, deixa eu procurar logo. Já posto, poderia muito bem aplicar isso aqui direto. Procurando aqui, tá? Só um minutinho. E aí, nesse sentido, ficaria muito mais rápido a minha aula, né? Mas tem coisas que eu faço questão aqui de ver com vocês, que é para não ficar nada em aberto. Tô chegando. Aqui. Okay. Aqui. Então, o equacionamento está aí, tá? Nesse trecho aí. Aqui você vê que modelo de cálculo 2 é porque também tem um, né? Então tem duas possibilidades, mas ambas as possibilidades advêm do mesmo princípio, que é a treliça de Mauch. Tá? Então, tá aqui, ó, VRD2 está aqui o cálculo, se você quiser fazer. E VRD3, a quantidade de aço está aqui, se você quiser encontrar, tá? Depois a gente vai voltar aqui, tá? A gente vai voltar aqui na norma, não se preocupem. Mas, primeiro, eu gostaria de mostrar aqui para vocês da onde vem essas equações, né? O que significa cada termo. Eu acho que fica bem mais fácil quando a gente trabalha aqui na comprovação da equação. Alguns casos vale a pena, outros não. Quando fica muito complexo, envolve muito cálculo, às vezes não vale a pena perder três aulas para explicar uma coisa besteira. Mas aqui, 3 horas de aula para explicar uma coisa besteira. Mas aqui, em meia hora a gente consegue explicar. Tá, vamos lá. Primeiro ponto, tá? Eu tenho aqui a minha treliça de Misch pré-definida. Obviamente só um trecho, né? Eu tenho aqui meu pilar, vê que aqui essas minhas linhas de contorno simulam o meu apoio aqui, né? E aqui eu tenho a minha viga, tá? Meus limites da viga. Essa minha linha tracejada aqui em sigma significa o centro de gravidade da minha biela comprimida, tá? Esse cara tracejado aqui é a minha biela, meu banzo comprimido, o centro de gravidade do meu banzo comprimido, tá? Vou chamar assim. E nele vai estar aplicado quem? Aquela resultante do concreto, né? Você lembra lá a resultante do concreto que a gente vinha trabalhando na flexão. Já o meu banzo inferior está simulado aqui por essa linha contínua vermelha, né? E ela vai estar justamente posicionada no centro de gravidade das armaduras, que a gente tem calculado aqui, usualmente, né? O baricentro das armaduras. Ela vai estar posicionada aí nesse ponto. Sendo assim, a distância entre essas duas forças vai ser o meu braço de alavanca, né? O Z. Que esse Z nada mais é do que a altura útil, que é a distância do baricentro das minhas armaduras até a fibra mais comprimida, até menos reduzida de metade do centro de gravidade do meu banzo, né? Que é aquele 0,4x, né? 0,4x. Então, Z, lá da flexão, né? Z da flexão, vai ser D menos 0,4x. Mas aqui, como a gente não sabe, ou não quer saber, não quer depender de x, porque x é uma incógnita, né? No nosso problema lá de flexão,
O que a gente faz aqui, tá? Já vou adiantar, é admitir que Z é aproximadamente 90% da altura útil, tá? Isso é o que a norma faz, é o que a gente vai prosseguir, tá? Então a gente vai admitir que a altura, o braço da alavanca vai ser aproximadamente 90% da altura útil. Tá? E a altura total é a altura total da minha peça, né? Que é o que a gente vai ter. É o que a gente vai ter pré-definido, é a altura total da peça. Tá? A gente tem ainda aqui atuando justamente meu esforço cortante e momento fletor, tá? São os dois esforços que estariam atuando na viga, né? Em vigas, em teoria aqui, a gente não teria nem torção, nem esforço normal, né? Isso foi uma simplificação que desde o começo do curso a gente tem trazido para vocês. Bom, mas nesse caso, a gente tem aqui a nossa treliça de mostra pré-definida, né? Com os banzos comprimidos, tracejados aqui, banzo tracionado com linha contínua vermelha aqui embaixo. E a gente tem nossas bielas comprimidas, que seriam essas linhas tracejadas diagonais, tá? Essas diagonais tracejadas, e elas vão ter um ângulo θ em relação a essa minha barra, tá? A esse meu banzo inferior. E a gente tem os meus tirantes, que nesse caso aqui eu estou fazendo mais genérico, não estou colocando eles na vertical, estou colocando eles num ângulo alfa qualquer, né? Mas usualmente, eu acho que no curso todo eu não penso em utilizar esse alfa diferente de 90. Então, alfa usualmente vai ser 90 graus, que é justamente quando ele for aqui, ó, na vertical, né? Mas a formulação aqui permite que a gente utilize esse alfa em qualquer ângulo. Obviamente que o mais eficiente é sempre o θ, né? O alfa ser correspondente à linha perpendicular de θ, né? Então, quando o alfa for equivalente à linha perpendicular de θ, seria a eficiência máxima, né? Seria a eficiência máxima do meu modelo teórico. Ok. Dito isso, né? Se eu tenho o meu esforço cortante sendo o meu único vetor, né, de força, de esforço, né? Aqui eu tenho um vetor de momento, né, que não vem ao caso aqui. Mas sendo o meu esforço cortante o único vetor de forças aqui, eu posso correlacionar esse meu VCW, que seria, o VCW seria nada mais, nada menos, o esforço que vai estar atuando de compressão na biela, né, com o meu VSD. E se esse cara aqui é θ, então teria o seguinte, ó, a seguinte situação. Isso é o meu VSD, esse é o meu VCW, e esse meu ângulo aqui é θ. Esse meu ângulo é θ aqui. Então, se esse meu ângulo é θ, esse cara aqui é 90 menos θ. Portanto, eu posso dizer que VSD multiplicado, perdão, melhor falando, VCW multiplicado por cosseno de 90 menos θ, cosseno diretor, né, é igual ao VSD. Né? Ou seja, eu estou rebatendo o VCW aqui, ó, fazendo a projeção em VSD. E nesse sentido, eu posso fazer também VCW vezes seno de θ, né? Que dá no mesmo, né? Cosseno de 90 menos θ é igual a seno de θ, igual a VSD. E, portanto, eu já começo o meu problema com essa simplificação, né? Eu vou estar não mais relacionando o meu VSD com o VRD2, eu vou estar correlacionando agora com VCW, tá? Que já é a força direta aplicada na minha biela. Quando eu for tratar do tirante, aí eu mudo o meu foco. Mas, por enquanto, que vai ser a verificação da biela, a princípio, que eu nem falei isso para vocês, mas a princípio a gente vai verificar aqui a biela. O meu foco vai ser trabalhar com o VCW, tá? Com VCW. Portanto, eu conhecendo o VCW aqui, eu consigo correlacionar com o VSD. Então, primeiro ponto. Ou com o VRD2, tá? Tanto faz. VRD2 ou com o VSD. O segundo ponto que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte. Eu vou até desenhar aqui mais simples, porque a gente vai fazendo passo a passo. Vou pegar outra cor aqui. Vê que aqui eu tenho um triângulo formado, né? Tá? A cada corzinha dessa é uma biela diferente, tá? Então,
essa minha biela aqui, ó, teria uma região de fluência com essa dimensão aqui, tá? Com essa dimensão aqui, que eu ainda não sei quem é. Eu não sei quem é. Mas eu acho já. Né? É o que eu quero achar, é justamente isso. Veja que a minha força vai estar aplicada aqui, ó, né? A minha força vai estar aplicada assim, né? Meu VCW. E, portanto, eu conhecendo quem é essa minha dimensão aqui, ó, perpendicular, tá? Conhecendo quem é essa dimensão aqui, eu não sei como eu denominei lá embaixo, então eu não vou arriscar denominar nada aqui, para não ter diferença no equacionamento. Se eu conhecer essa dimensão, tá? Será que eu consigo desenhar isso? Vamos ver aqui. Eu tenho a minha biela aqui. Tá? Se eu cortar a minha biela, né? Assim, minha biela está aqui, né? Minha força está aplicada aqui. Só que o que acontece? Essa minha biela vai ter também uma largura, né? Tá? Essa largura aqui é justamente a largura da viga, né? BW. Tá bom? Só que essa dimensão eu não conheço. Mas conhecendo essa dimensão, vou colocar um X qualquer aqui, tá? Eu tenho quem é a minha área, né? Eu tenho aqui a minha área. Portanto, minha área seria BW vezes X, tá? E aqui eu tenho meu VCW, então, portanto, meu VCW máximo, vamos chamar assim, meu VCW máximo, ou seja, o esforço máximo que pode ocorrer nessa minha biela, vai ser justamente a resistência à compressão do concreto, que eu vou estar chamando aqui de FCD2, tá? Depois eu explico por quê. Essa é a tensão resistente do concreto, né? Vai depender do que? Do FCK que você vai utilizar, se é 25, se é 30, se é 40 MPa, né? Multiplicado pela área, por essa área que é BW vezes X, tá? Então, o esforço máximo de compressão que eu vou poder ter nessa biela vai ser justamente a tensão com concreto que o meu concreto resiste, multiplicado por essa área aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar essa área aqui, ó. Tá? É como se fosse a largura da viga aqui, né? Que eu não estou enxergando aqui nessa figura. Tá? E essa dimensão aqui seria a dimensão X, que eu estou chamando de X qualquer. Embaixo eu vou ver como é que eu chamei ele. Essa dimensão. Mas, basicamente, o meu objetivo é isso, é achar essa dimensão aqui, tá? Achando essa dimensão, eu acho quem é a área e acho quem é meu VC máximo. Achando quem é meu VC máximo, eu acho quem é meu VSD máximo, que nada mais é do que meu VRD2. Então, essa vai ser a sequência, esse é o meu objetivo final. Tá? Então, vamos lá. Sabendo que eu quero essa dimensão, eu vou trabalhar aqui na trigonometria para chegar nessa minha dimensão, tá? Que é o meu objetivo. Então, a primeiro ponto, eu vou sabendo que isso aqui é um triângulo, não um triângulo com ângulos que podem ser ângulos aleatórios, eu vou dividir isso em dois triângulos retângulos, tá? Vou separar isso em dois triângulos retângulos. Esse cara vertical aqui, eu sei que esse cara se chama Z, né? É a distância do meu banzo inferior para o meu banzo superior, é Z, é o braço de alavanca, tá? Então, essa é a altura do meu triângulo, que eu estou dividindo aqui em dois triângulos retângulos, né? E, portanto, eu posso encontrar aqui essa dimensão agora em função de Z e consigo encontrar também essa dimensão aqui em função de Z. Né? Basta correlacionar com θ. Né? Então, veja aqui, tangente de θ aqui, eu chamando essa dimensão aqui, eu vou chamar essa dimensão de x1 e essa dimensão de x2, tá bom? Tangente de θ aqui vai ser Z sobre x1, né? E tangente de alfa será Z sobre x2, né? Sobre x2. E, portanto, eu posso dizer que x1, aqui, né? x1 é igual a Z sobre tangente de θ ou cotangente de θ vezes Z. Né? E x2 seria Z sobre tangente de alfa, portanto, cotangente de alfa multiplicado por x2. Ou multiplicado por Z, né? Por Z. Então,
esse cara aqui é cotangente de θ vezes z, esse cara aqui é cotangente de alfa vezes z. Né? E, portanto, essa dimensão total aqui, a dimensão total, vai ser um mais o outro. Portanto, vai ser z vezes cotangente de θ mais cotangente de alfa. Concorda comigo, pessoal? Tá tranquilo aí? Silêncio. Vocês estão me escutando? Tranquilo, né? Ok. Agora vê, essa dimensão aqui, a dimensão de todas as bielas, uma das simplificações que eu disse é que todas as bielas têm a mesma dimensão, né? Todas as bielas vão ter as mesmas dimensões. Tem a mesma inclinação, tem a mesma dimensão, tá? E, portanto, essa distância aqui é igual a essa, tá? Que é igual a outra, e assim por diante. São todas iguais, né? Essa dimensão é sempre repetida, né? E, portanto, eu posso dizer o seguinte, olha, a distância desse nó para esse aqui, tá? A distância desse nó para esse, vê se você concorda comigo. Esse cara também é alfa, tá? Esse cara também é alfa. Então, portanto, se eu pegar esse carinha aqui e deslocar para aqui, tá? Eu vou ver que é a mesma dimensão, tá? Eu vou ver que esse cara aqui, essa largura aqui, é exatamente igual à distância desses dois nós, tá? E, ou seja, se eu pegar esse nó e mover até aqui, eu vou estar pegando esse nó e movendo até aqui, do mesmo jeito. Tá? Eu vou estar movendo metade de uma biela, né? Eu vou estar movendo metade de uma biela. E adiciono metade da biela para o nó, metade da biela para o outro nó, eu vou cair justamente nessa dimensão aqui dessa biela. Tá? Então, portanto, essa dimensão da biela é igual a isso que eu calculei agora, que é Z vezes cotangente de θ mais cotangente de alfa. Então, essa é a dimensão da minha biela. Tá? Advindo do que? Desse triângulo aqui, deslocado. Né? Pegar essa dimensão aqui deslocar ela. Só que isso não é o que eu quero ainda. O que eu quero é essa dimensão aqui, ó. A dimensão transversal à minha biela. Tá? O que eu quero, deixa eu botar em outra cor, vai ficar melhor. O que eu quero é a dimensão transversal à minha biela, tá? Então esse cara aqui vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Tá? E tá bom. E aí nesse sentido, esse cara vai ser, vamos ver quem esse cara vai ser, né? Eu tenho que, deixa eu deletar aqui para ver quem é esse ângulo aí, pessoal. Senão eu vou me confundir aqui. Né? É melhor eu fazer certinho para não me confundir. Aqui é 90 graus. Aqui se eu continuar, esse cara é θ. Não é isso? É o mesmo θ aqui. Ó. Essa aqui é a mesma inclinação desse, né? Portanto, isso aqui é θ. Então, isso aqui é 90 menos θ, não é isso? Forma 90 graus aqui, tá? Perpendicular, é o que eu quero, né? Então, esse cara é 90 menos θ. Então, portanto, essa dimensão aqui, vai ser aquela minha dimensão, vai ser essa minha dimensão aqui, né? Multiplicada por cosseno de 90 menos θ. Tá? Então, portanto, essa minha dimensão aqui, que eu vou chamar de dimensão... vou botar um y aqui grande. Né? Essa minha dimensão y vai ser essa minha dimensão que eu estou chamando aqui de x, tá? X grande. Vai ser igual a x multiplicado por seno de θ. O cosseno de 90 menos θ ou seno de θ. Né? Então, portanto, o y é igual a x vezes seno
de θ. Então, portanto, sendo o meu x, né, aquilo que eu encontrei anteriormente, vou apagar aqui de lado. Sendo o meu x aquele valor, então esse meu y aí vai ser igual a z vezes cotangente de θ mais cotangente de alfa multiplicado por seno de alfa, de θ. Multiplicado tudo isso por seno de θ. Seno de θ. Perfeito? Então a minha área da biela, vai ser igual a BW, que é a largura da viga, multiplicado por Y. Tá? Multiplicado por Y. E, portanto, a minha área da biela vai ser BW vezes... Opa, faltou o Z aqui. Vezes Z, vezes cotangente de θ, mais cotangente de alfa, vezes seno de θ. Essa é a minha área da biela. Tá? E nesse sentido, o meu VCW máximo, meu VCW máximo, vai ser a minha resistência da biela, que eu vou chamar de FCD2. Essa resistência da biela é diferente da resistência do concreto comprimido, tá? Por isso que eu estou chamando de 2 aqui, FCD2. E eu comento já sobre isso, não se preocupe. Isso multiplicado por BW, multiplicado por Z, multiplicado por cotangente de θ. Vou botar mais cotangente de alfa, espero não ter errado nada, vezes seno de θ. No entanto, esse VCW, a gente viu que esse VCW vai ser igual, né, a... Tá aqui em cima, né? VRD2 vai ser igual a VCW vezes seno de θ. Então, portanto, se eu quero encontrar... Vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu quero encontrar meu VSD máximo, né? Ou seja, o máximo de VSD que eu posso ter, que eu vou igualar ao VRD2, ou seja, o meu VRD2 vai ser justamente quanto de esforço cortante eu vou aplicar máximo, né? O máximo de esforço cortante que eu vou aplicar. Esse cara teria que ser igual ao VCW vezes seno de θ. Né? Portanto, se o meu VCW máximo, né? VCW máximo. Né? E, portanto, o meu VCW máximo está aqui já posto, então meu VRD2 será encontrado fazendo FCD2, né? Multiplicado por... Deixa eu botar aqui embaixo. Vai ter mais espaço, né? E o VRD2 vai ser encontrado fazendo FCD2 multiplicado por BW, multiplicado por Z, cotangente de θ, mais cotangente de alfa, multiplicado por seno ao quadrado, né? Porque tem esse seno agora e tem esse seno aqui. Então, multiplicado por seno ao quadrado de θ. Então, tá aí o meu VRD2. Agora, como eu disse para vocês, eu vou substituir esse Z por 0,9 de D. Né? E, portanto, eu vou chegar na situação que vai ser VRD2 é igual a 0,9 vezes FCD2 vezes BW vezes D, vezes altura útil, vezes cotangente de θ mais cotangente de alfa multiplicado por seno ao quadrado de θ. Eu acho que é essa a equação, viu? Eu acho que é essa a equação. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tá. Tá. Só falta substituir quem é FCD2 e a gente dá uma pausazinha, tá, pessoal? Eu preciso aqui pegar mais água. É o seguinte. Eu falei para vocês que esse cara aqui, VSD2, não é o nosso FCD. Lembrando que o FCD seria o FCK, né, que o projetista que vai determinar quem é, o projetista junto com o construtor, com o engenheiro responsável da execução, vai determinar, né, isso dividido pelo gama C. Né? Esse gama C, para situações normais, é usualmente 1,4. Né? Então,
Esse é o nosso FCD. Só que a resistência da biela, FCD2, chamada de tensão resistente da biela, isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal, para vocês entenderem. Tensão resistente da biela é diferente da tensão resistente do corpo de prova, tá? Compressão simples. Isso aqui é para compressão uniaxial. Compressão uniaxial, tá? Isso aqui você pega o corpo de prova, né? Cilíndrico e comprime, não é isso? Só que a biela não está assim. A biela, ela está numa situação em que ela está sendo comprimida aqui, só que ao mesmo tempo ela está sendo tracionada nessa direção. Não foi isso que a gente determinou logo no começo dessa aula, desse conteúdo, né? Além dela estar comprimida assim, ela está tracionada no sentido perpendicular, tá? O corpo de prova aqui, a gente não está aplicando uma tensão de tração. O corpo de prova está sendo tá submetido a uma pressão atmosférica, né? Ao redor dele, e a gente pega lá e comprime, né? Então, aqui é um estado de compressão uniaxial. A biela, eu tenho um estado de compressão biaxial, ou na verdade, compressão em uma direção e tração na direção perpendicular. Tá? E o comportamento uniaxial do concreto não é igual ao comportamento biaxial. No aço tá? O aço, que é um material dúctil, é um material metálico, usualmente tem esse tipo de comportamento, materiais metálicos. As tensões perpendiculares não influenciam na direção longitudinal que a gente está analisando, né? As propriedades. Aqui no concreto já é diferente, né? Um material quase frágil, concreto, rocha, solo, a resistência em uma direção, né? As tensões aplicadas em uma direção estão diretamente correlacionadas às tensões perpendiculares a ela, né? Por exemplo, o solo. Um solo é o mesmo sentido, tá, pessoal? A diferença é que o concreto tem uma cimentação muito grande, mas é o mesmo sentido. O solo, se você pegar um bolo de solo, né? E sem nada confinando ele e esmagar, você até às vezes ele nem suporta o peso próprio dele, né? Mas vamos supor uma argila. Você pega uma argila, molda aqui um corpo de prova cilíndrico, aplica com a sua mão mesmo, você consegue esmagar. Agora, se essa argila estiver confinada, se esse solo estiver confinado num recipiente, você pode esmagar o que você quiser, que você não vai romper esse solo, né? Na verdade, com a mão, né? Se você for com a sua mão. Mas se você for, por exemplo, para uma prensa, você vai ver que mesmo confinado ele entra em ruptura. Tá? Mesmo confinado ele entra em ruptura. Que é o caso do ensaio triaxial, né? Vocês já devem ter visto lá em mecânica dos solos. No concreto é a mesma coisa, pessoal. Se eu confino o meu concreto, tá? Se eu confino esse meu concreto aqui, esse cara precisa ser muito grande para romper, tá? Ou seja, quanto mais eu confino, quanto mais eu comprimo ao redor desse concreto, mais resistente ele fica com pressão, tá? Quanto mais eu confino transversalmente, mais ele resiste nessa direção longitudinal, tá? Isso é fato experimental e teórico comprovadamente, tá? Não vou entrar aqui porque não vem ao caso, tá? Já se eu traciono na direção perpendicular, o efeito é justamente o oposto. Se eu traciono transversalmente esse concreto, a minha resistência na direção longitudinal diminui, tá? Então, portanto, FCD2 é menor do que FCD, tá? Porque como eu tenho tração na direção transversal, minha resistência à compressão diminui. Quanto maior a minha tração transversal, menor a minha resistência à compressão. E, portanto, longitudinal. E, portanto, esse meu FCD2 é menor do que o FCD, por isso que eu tenho que considerar esse cara diferente aqui para a tensão da biela. E esse cara vai ser calculado por uma equaçãozinha empírica, até certo ponto, tá? Que vai ser esse cara aqui, ó. FCD2 vai ser 60%, ou seja, eu já estou reduzindo 60% de cara,
seja, estou reduzindo 40% da resistência máxima, né? Multiplicado por um alfa-V2, por um coeficiente alfa-V2, multiplicado pelo FCD, que a gente já tem, né? Que advém do FCK. Tá? Então, portanto, esse FCD2 é sempre menor do que o FCD. E esse alfa-V2 é calculado por essa equaçãozinha empírica, né? Que você vai pegar o 1 e subtrair pelo valor do FCK em MPa, isso aqui tem que ser em MPa, por 250, né? Então, portanto, por exemplo, para o FCK 25 MPa, esse meu alfa-V2 é 0,9, né? Para o meu FCK igual a 40 MPa, igual a 50 MPa, esse meu alfa-V2 é igual a 0,8, né? Para 50 MPa. Então, esse alfa-V2 é sempre menor que 1, tá? É sempre menor que 1. E quanto menor o FCK, maior esse alfa-V2, tá? Quanto maior o FCK, menor esse alfa-V2. Então, portanto, quanto maior o FCK, mais eu penalizo o meu FCD2. Por quê? Porque elementos, quanto maior a resistência à compressão, tá? Maior esse efeito transversal que existe das tensões de tração transversal, né? Maior o efeito das tensões de tração transversal são sobre o concreto, beleza? Então, o FCD2 será calculado assim. Se a gente substituir na nossa equação, então a gente vai chegar no seguinte ponto, né? 0,54, que nada mais é do que 0,6 multiplicado por 0,9, tá? Multiplicado pelo alfa-V2, que vai depender do FCK, FCD, BW, D, né? Tudo isso a gente já tinha encontrado, cotangente de θ, cotangente de alfa e seno ao quadrado de alfa, né? Esse cara é o VRD2. Então a gente vem aqui na norma, né? Quem é o VRD2? VRD2, cadê? Aqui, 0,54, alfa V2, FCD, BW, D, seno ao quadrado, que eu botei depois lá, cotangente de alfa, cotangente de θ. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Como calcular o VRD2? Como a gente chegou aí? Bom, pessoal, então vamos dar uma pausa. Eu vou aqui pegar um pouquinho mais de água. E a gente volta daqui a pouco, ainda hoje, tá? Para ver se a gente termina pelo menos essa parte teórica, né? A gente vai ver também a parte da armadura. A gente vai fazer essa mesma comprovação agora para os tirantes, para os estribos, tá bom? Então, segura aí, daqui a 5 minutos a gente volta. Vou parar aqui a gravação.